Paz, amada igreja. Amém. Meu nome é Evandro, sou servo na casa do Senhor e vou estar compartilhando uma palavra com os amados. Hoje estamos fazendo um encerramento da campanha de despojos de guerra, conforme está em Números 31, de 11 a 12. E tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação, 2 filhos de Israel, de cativos, e a presa e o despojo. Amados, convido vocês a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 30, a partir do versículo 16. 1 Samuel 30, a partir do versículo 16. Jesus. Cubra a sua cabeça e vamos estar orando. Amém. Amado Pai querido, graças estamos a Ti, Senhor, porque o Senhor és bom. A Tua misericórdia nos alcançou. Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, venha nos agraciar hoje com a Tua presença. Porque somente o Senhor, Pai, é aquele que nos mantém de pé diante de todas as batalhas, diante de todas as guerras. Pai, eu peço ao Senhor que venha se esvaziar o Evandro, mas venha ser falado e dito aqui. Somente aquilo que o Senhor ministrou no coração. Eu peço que o Senhor, Pai, esvazie todo o eu, mas só venha ser dito somente aquilo que o Senhor quer. Pai, eu peço ao Senhor também, visite cada um nesta noite de hoje. Que hoje, Pai, nós possamos sair daqui diferente da forma como nós entramos, com muito mais presença do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, repreendemos todo roubador de mente, tudo aquilo que nos distrai diante do momento de palavra do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Samuel 30, a partir do versículo 16. E descendo, rodeou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas adiante do outro gado. E diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens, que, de cansado que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, os saudou em paz. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam-lhe e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos, e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, como o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E vendo vós, e quem vos daria ouvidos nisso? Por qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente, repartirão. Porque assim foi desde aquele dia em diante, portanto, opôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Amém. E chegando Davi a Siclag, enviou os despojos aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor.
aos de Betel, e aos de Ramote do sul, e aos de Jater, e aos de Aroer, e aos de Sifimote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Jerameelitas, e nas cidades dos queneus, e aos de Ormã, e aos de Corazã, e aos de Ataca, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Aleluia. Amém. Amém. Amados, quando eu estava meditando sobre essa passagem, eu gosto muito de ler o Antigo Testamento, e Samuel, e essa história, ela é muito, para mim, ela é muito importante, porque eu vivi, certo tempo na minha vida, uma guerra, uma batalha basicamente idêntica a essa daqui. E Deus transforma batalhas em testemunhos, e as vitórias concedidas por Ele produzem despojos que devem ser administrados com sabedoria, gratidão e generosidade. Todos nós enfrentamos guerras espirituais, emocional, guerra financeira, guerra familiar. Ninguém gosta da batalha, mas é nela que Deus revela o seu poder. Amados, quem aqui nunca passou por uma batalha? Uma guerra espiritual, familiar, financeira? Todos nós já passamos. E o que eu acho interessante sobre, quando você lê para trás, nesse capítulo mesmo, você vê que quando Davi e os homens chegaram naquele local e viram que tinham sido saqueados e levados cativos e tudo que eles tinham, filhos e mulheres, o que eu acho interessante é assim, que os homens que estavam com ele, a primeira coisa que fizeram, Davi, é culpa sua. Por que nós fomos lá lutar a luta que não é nossa? Nós saímos deixando desprovido de segurança total a nossa casa. E às vezes, amados, no meio da nossa guerra, da nossa batalha, é aqueles que estão do nosso lado que vai falar: olha, é culpa sua. Opa, foi você no relacionamento. Olha, é culpa do esposo, é culpa da esposa. Familiar, com filho, com pais. Sempre vai ter, no meio das nossas guerras, alguém do nosso lado para apontar o dedo e culpar a gente por causa daquela guerra, daquela batalha que nós estamos passando. E o que eu achei mais interessante é que Davi, com a sua sabedoria, falou assim: peraí, vamos consultar ao Senhor. Quantos de nós, amados, que no meio da batalha a gente faz o quê? Vou tentar resolver na força do braço. Vou tentar ao que o mundo fala para mim fazer. Mas aqui ele já ensina. Vou consultar ao Senhor no meio da batalha. E qual é o momento desse que ele estava na batalha? É o momento que ele já tinha perdido tudo, não tinha mais nada. Ele tinha ganhado, conquistado uma vitória para outro exército, mas a casa dele tinha sido levada embora inteira. Aqui não falou assim, levou um ou dois, ou levou algumas coisas, não. Levou tudo. E no momento que ele perdeu tudo, que ele já não tinha mais nada na batalha, o que ele fez? Vou consultar ao Senhor. E muitos de nós, amados, esquecemos desse pequeno detalhe, que é o mais importante. Consultar ao Senhor tudo o que temos que fazer diante das nossas perdas no meio da batalha. E o Senhor respondeu, e ele questionou o Senhor, perguntou: Senhor, se eu for, eu alcanço? Sim, alcançará. Se eu alcançar, eu vou encontrar, vou conseguir. O Senhor responde: nem um fio de cabelo será tocado. Aleluia. Já pensou se ele fosse discutir com os homens de guerra? Mas não foi bem assim, tentar justificar, argumentar, explicar para eles, porque eles já tinham os olhos já voltados contra Davi. Nós acabamos de lutar por você, mas perdemos tudo que nós tínhamos. Mas Davi, na sua sabedoria, consultou ao Senhor. E o Senhor falou: pode ir, porque eu vou devolver tudo. Nem um fio de cabelo será tocado. Na história de Davi, os amalequitas invadiram a Ziclag
E queimaram a cidade, levaram as mulheres, os filhos de todos os bens. Parecia o fim, mas Deus mudou completamente a história. O que era derrota tornou-se vitória. O que era perda tornou-se restituição. E aquilo que o inimigo havia tomado tornou-se despojo nas mãos do povo de Deus. O primeiro ponto que eu tirei desse texto é: Deus transforma perdas em restituição. Amém. Versículo 18 e 19: Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres salvaram Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior. E até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Davi recuperou tudo. Essa é uma fala muito importante na nossa vida. Não ficou nada para trás. Não ficou nem um fio de cabelo. Nem pessoa, nem bens, nem esperança. O inimigo leva, amados. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele devolve tudo. Amém. Que nos foi tirado. Porque foi Ele que nos agraciou com tudo que temos. Uma aplicação: talvez alguém tenha perdido sonhos, perdeu a oportunidade, perdeu a alegria, perdeu a comunhão. No meio da guerra, amados, muitas vezes nós perdemos a alegria de estar diante de algumas situações. Quantos nós temos, quando estamos no meio da guerra, da batalha, nós não queremos estar no meio de ninguém. A gente quer ficar ali recluso, só você, Deus. Eu não quero ir naquela comunhão, eu não quero. Porque a sensação, amados, de perder, ela é horrível. Agora você imagina chegar na sua casa, sumiu, levaram tudo. A casa está queimada e não existe mais nada. E muitas vezes, amados, nós não perdemos a casa, nós não perdemos filhos nos móveis, mas enfrentamos guerras, onde nós perdemos muitas coisas que nos traz dificuldade de enfrentar o dia, parte emocional, física, financeira, familiar. Existem algumas coisas que nós passamos que o único que pode preencher esse buraco da perda é o Senhor. Primeiro com a presença dele e quando ele restitui tudo aquilo que nos foi tirado. Às vezes no meio da batalha nós acabamos perdendo algumas coisas e não vemos que conseguiríamos ter de volta. Mas o Senhor continua sendo o Deus da restituição. Amados, antes do despojo existe a batalha. Antes da colheita existe o plantio. Antes da vitória existe a perseverança. Quantas vezes nós queremos despojo sem batalha, colheita sem plantio e vitória sem perseverança no nosso dia? É fácil. Acordei, hoje é só vitória. Mas a luta não veio. A batalha, começou a batalha e falou: Senhor, me livra dessa luta. Me livra dessa batalha aqui que eu não estou apto. Eu não consigo ver que eu vou sair vivo no meio dessa batalha. Mas, amados, Deus não apenas devolve o que foi perdido. Muitas vezes acrescenta aquilo que nunca tivemos. Quando você lê o texto, ele trouxe a mais gado. Então, a casa dele estava numa situação, quando Deus devolveu os despojos da guerra, veio além daquilo que ele tinha. Então, amados, quando nós passamos por batalha e quando o Senhor nos dá os despojos da guerra, ele acaba nos acrescentando mais do que aquilo que nós perdemos. Amados, a irmã pregou semana passada sobre administrar os despojos. Eu achei muito interessante. Porque às vezes, amados, nós oramos, nós jejuamos, nós fazemos campanha, nós fazemos tudo para vencermos uma batalha. Mas fica um questionamento, assim, um pensamento para nós refletirmos. Um casal, quando está numa batalha de uma separação,
A esposa ou o esposo, um dos cônjuges ora, intercede, faz, e o Senhor traz a vitória. Passou-se a batalha. Vai vir sempre coisas melhores. O Senhor vai adicionar. Mas uma pergunta, como a irmã ministrou, como nós administramos? Quando eu retomei aquilo que era meu, como eu tenho cuidado? Como eu tenho cuidado da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, que voltou do caminho perdido do mundo? Porque às vezes nós ali fazemos campanhas, oramos e os filhos voltam, ou nós nos reconciliamos com nossos pais, e nós conseguimos aquela vitória que o Senhor estava ali nos ajudando, mantendo de pé. Só que quando nós pegamos o despojo, opa, já está tudo certo. E eu começo a fazer o quê? Fazer igual a irmã falou. Não cuido mais. Não administro. Não tenho mais eu. Porque não tem mais importância, porque eu já conquistei de volta. Então, amados, que quando o Senhor nos trazer os despojos, nós não tratemos ele com desdém, ou como, já era meu, está de volta. O mesmo pensamento, amado, foi o que fez a gente perder. O inimigo, ele vai estar e vai dizer que ele viu que não tinha ninguém guardando. E às vezes nós não guardamos a nossa casa, o nosso relacionamento, os nossos filhos, a nossa vida, e o inimigo vai entrar e vai saquear. E aí vamos lá para mais uma guerra. Amados, segundo, o despojo pertence ao Senhor antes de pertencer ao homem. Davi reconheceu que aquela vitória não foi produzida pela força do exército. Foi Deus quem entregou os inimigos. Toda conquista começa reconhecendo Deus. Quando esquecemos isso, o orgulho toma conta. Toda bênção deve produzir adoração. Toda vitória deve produzir humildade. Quando nós temos adorado, louvado ao Senhor pelas nossas vitórias que nós conquistamos através dele, será que quando nós conseguimos a vitória, a gente reconhece e fala, foi Deus que me deu ou foi Deus que fez? Uma aplicação, meu emprego veio de Deus? Minha família é presente de Deus? Minha saúde vem de Deus? Meu ministério pertence a Deus? Quem honra a Deus administra melhor as suas vitórias. Será que nós temos reconhecido que o Senhor é que nos deu a vitória, é o Senhor que me deu o emprego, o Senhor é que faz a minha empresa prosperar, o Senhor é que mantém a minha saúde, o Senhor é que me livra das enfermidades, me cura, é o Senhor que abre as portas, traz a provisão? Será que nós vamos lembrar que Ele é o primeiro em tudo, igual a pastora acabou de ministrar? Será que nós reconhecemos que tudo que temos, que fazemos, é do Senhor? Às vezes, amados, a gente acaba esquecendo e achando que é pela força do nosso braço que nós fazemos. Achamos que foi porque eu fiz assim e aconteceu, que não foi obra do Senhor. Terceiro, o despojo deve ser repartido. Versículo 22, 25. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disse: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo. Que responderam e disseram: libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos a se vá. Porém Davi disse: não farei assim. Olha para você ver que até o 25 ele ensina que aqueles que não participou da luta também vai receber igual a todo mundo. E às vezes nós enxergamos isso dentro da igreja de forma diferente. Às vezes nós achamos que é diferente, que olha, quem prega ou quem serve, não. Alguns homens queriam ficar com tudo. Disseram que quem ficou cuidando da bagagem não merecia receber, mas Davi discordou. Ele declarou: a partir de quem desceu a peleja será igual a de quem ficou com a bagagem. Que lição aprendemos? Nem todos aparecem, amados, nem todos pregam, nem todos cantam, mas todos são importantes. Aleluia. Os que pregam, os que oram, os que ofertam, os que limpam, e os que recebem as pessoas e os que intercedem.
que seria da gente quando a gente está com um familiar ou a gente está passando por uma enfermidade e a gente, primeiro que a gente vai lá no grupo, ou gente, peça oração por mim, pelo meu filho, pela minha filha. É verdade. E aí então, na hora que o Senhor vem abrir as portas, vem trazer os despojos da vitória, vai só para quem está em cima pregando, ou só para quem intercedeu, ou só para quem limpou? Não. O Senhor, Ele trata todos igualmente. Todos têm um chamado. Eu não tenho facilidade, já entendi de Deus que no louvor eu não consigo memorizar a música. Mas eu adoro. Amém. Eu amo ver o pessoal do louvor aqui. Sim. O que seria de um culto sem um momento de adoração do Senhor? Verdade. A igreja está limpa, alguém teve que limpar. A intercessão que vai acontecer ali em vigília vai precisar dos intercessores. Então tudo acaba sendo para o Senhor. E o Senhor não nos vai tratar de maneira diferente, Ele vai nos tratar igualmente. Todos participam da vitória. O reino não é lugar para competição, é lugar de cooperação. O despojo deve abençoar outras pessoas. Depois da vitória, Davi enviou presente para várias cidades de Judá. Ele não acumulou, ele compartilhou. Quem entende a graça de Deus, aprende a repartir. A bênção que fica parada estraga, a bênção compartilhada se multiplica. O cristão não foi chamado apenas para receber, mas para ser canal de bênção na vida das pessoas. E uma pergunta muito importante: quem está sendo alcançado pelas nossas vitórias, pelos nossos despojos? Quem a gente está compartilhando, igual Davi ensinou? Cara, todos vão pegar uma parte igual. Quem está sendo fortalecido pela sua prosperidade? Quem está sendo abençoado pelo que Deus colocou em suas mãos? Amados, nós temos que entender que quando nós subimos aqui ou nós declaramos em público para qualquer pessoa que eu e minha casa serviremos ao Senhor, tudo que é meu é do Senhor. O Senhor que me deu. E eu abençoo. A gente não tem que simplesmente declarar isso, a gente tem que viver. Amém. Eu já fui muito abençoado por vida de várias pessoas. Já abençoei? Já. Mas eu sou grato mais ainda em saber que pessoas me abençoam. Às vezes a gente acaba enxergando que nós não somos nem merecedores. Mas, amados, o Senhor, Ele guarda a gente em meio de todas as batalhas. E há um tempo atrás, eu passei uma batalha que eu vivenciei basicamente tudo aquilo aqui que esse texto escreve. Eu cuidava mais das coisas do que da minha própria casa. E um belo dia o inimigo chegou e saqueou, botou fogo. E o que eu achei engraçado, amados, que eu fiz a primeira coisa, eu fui caçar o culpado. A primeira coisa, opa, foi fulano, foi Beltrano, a culpa foi sua. Vocês foram culpados. Porque é muito fácil. É muito fácil eu falar aqui dos meus problemas. A Graciela que é culpada. A Graciela, porque ela não fez aquilo que na minha cabeça, ou no meu momento de raiva, eu achava que ela tinha que ter feito. Mas não, a culpa foi minha, porque quem não guardou aquilo que era meu foi eu. Eu deixei de proteger daquilo que o Senhor me deu. E muitas vezes, amado, a gente não só deixa sem estar guardado aquilo que é nós, e às vezes nós colocamos quem vai nos roubar dentro da nossa casa, dentro do nosso arraial, dentro do nosso lar. Quem traiu Jesus não estava longe dele, não. Recebeu um abraço, um beijo e foi chamado publicamente de amigo. Quem somos nós, comparado com o Senhor Jesus Cristo, para achar que não vai chegar na nossa tenda? Vai chegar. Porque nós vamos estar mais preocupados com o que não é nosso do que com e cuidar daquilo que nós temos. E, amados, no meu momento de dificuldade, eu
eu comecei na madrugada, comecei a chorar e comecei a orar ao Senhor e questionar o Senhor. Eu falei, Senhor, por quê? Ele falou assim, não é o porquê, é o pra quê. Aí eu, pra quê? Ele falou assim, lá na frente você vai saber. E amados, eu tinha escrito uma palavra para me pregar sobre esse texto. Amém. Na época eu até mandei para a pastora. 4 dias depois. Aí o Senhor falou bem assim, lê aquilo que eu te falei. Peguei lá o papel, comecei a olhar e comecei a ler. E vi que estava acontecendo comigo tudo aquilo que eu tinha escrito para pregar no culto. E é o que eu achei mais interessante, ele falou, foca no final, que é a parte mais linda. Aleluia. Nem um fio de cabelo será tocado. Amém. Vai ser restituído tudo. E com os despojos, com mais ainda. Aleluia. Amém. Mas, amados, é fácil você no meio da guerra, depois que você perdeu tudo, olhar para cima e buscar Senhor? Não é. Mas é o que nós cristãos temos que fazer. Buscar o Senhor no meio da guerra. E ouvir, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí busca a direção, a gente vai obedecer. E a vitória vem pela mão do Senhor, não é pela força do braço, não. Porque por mim não tinha acontecido nada. Mas o Senhor fez acontecer. Mas para concluir, os despojos de guerra nos ensinam 4 grandes verdades. Deus restituiu tudo aquilo que parecia perdido. Toda vitória pertence primeiro ao Senhor, as conquistas devem ser compartilhadas, Deus nos abençoa para sermos bênção. Gostaria de convidar o louvor. Amém. E amado, que hoje nós possamos sair daqui com o entendimento de que quem luta as nossas batalhas e nos traz os nossos despojos não somos nós, é o Senhor. Aleluia. Gostaria de convidar os amados a fechar seus olhos e meditar um pouquinho. Talvez hoje alguém que esteja vivendo uma batalha espiritual, familiar, conjugal, financeira. Mas lembre-se, a guerra não é o capítulo final da batalha. Ela simplesmente mostra o quanto Deus é importante para você. Quando Deus entra na batalha, amados, aquilo que parecia derrota transforma-se em testemunho. O mesmo Deus que deu a vitória a Davi continua dando vitória ao seu povo. Mas eu sei quais são as minhas guerras e as minhas batalhas. Eu não sei quais são as suas. Mas apresenta ela agora diante do Senhor, sua luta, sua batalha. Fala, Senhor, está aqui a minha batalha, é na minha área conjugal, é na minha área familiar, é no meu financeiro, é no meu emprego, é no meu emocional. Apresenta ela ao Senhor. Fala, Senhor, o que eu devo fazer? Eu confio em Ti, Senhor, porque eu sei que é o Senhor que vai lutar as nossas lutas. Pai, que o Senhor venha conceder a vitória, restaura o que foi perdido e ensine cada um a administrar os despojos com gratidão, com bondade, generosidade, para que toda a glória seja dada a Ele. Pai, nós apresentamos agora diante do Senhor as nossas lutas, nossas batalhas, nossas guerras. Amém. Porque sabemos que é o Senhor que nos dá a vitória. Nós sabemos que é o Senhor que vai trazer os despojos pós-guerra para nós. Pai, que muito em breve nós possamos subir aqui e testemunhar todos os despojos que o Senhor nos deu através da vitória do Senhor sobre a nossa vida. Pai, que nós possamos ser gratos ao Senhor diante até no pior dia da guerra. Que nós possamos olhar para o céu e clamar ao Senhor, porque é o Senhor que nos dá a vitória. Em nome de Jesus.